e mais de Ti, Deus. Oh, Pai, fala conosco, Paizinho. Fala conosco, porque nós estamos aqui e queremos Te ouvir. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E amém, Senhor. Boa noite, os heróis da resistência aí. Falei que um dia como hoje é como diz algumas postagens que coloca, essa é só para os fortes, né? É que na verdade tem alguns irmãos que fica alguma dificuldade. Joga mais retorno para mim aqui que eu tô sem. Isso, obrigado. Fica difícil de se locomover. Antes de irmos para a palavra, avisar os irmãos que desejam ir para o Lindóia junto com a gente, os jovens estarão indo para lá. Se eu não estou enganado, o seminário já vai durante o dia, né, José? Já vão estar por lá, né? Maravilha. Quem gostaria de ir e precisa de uma carona, nos procure no final do culto para a gente poder estar se organizando. A gente vai começar às 6 horas da tarde, por isso a saída aqui vai acontecer às 5 horas da tarde para a gente chegar com um bom tempo lá. Então os jovens a mais tempo também estão convidados aí. Tem os jovens a menos tempo e os jovens a mais tempo. Então todos estão convidados a ir para lá junto com a gente. Quem tiver o interesse de ir, nos procure depois. Eu queria louvar a Deus e agradecer aos irmãos que apoiaram, doaram, ajudaram de alguma forma no bazar que tivemos ontem. Foi uma bênção. Apesar da chuva ter no finalzinho assustado, acho que um pouco o povo, foi muito bom, foi uma bênção mesmo. Antes mesmo de iniciarmos o bazar no sábado, durante a semana já tinha gente procurando para comprar, para estar levando. Algumas coisas nós nem chegamos a levar para lá, já estava vendido. Eu quero glorificar a Deus porque Deus está suprindo essa obra, amém? Ele está cuidando. E eu glorifico a Deus por cada irmão que apoiou, que doou alguma coisa. Eu sei que o Senhor, a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata, mas Ele dá estratégia para a sua igreja, também para que possa angariar fundos para melhorias da sua casa. As crianças, temos muitas crianças aí, podem estar se dirigindo à salinha. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Irmãos, vocês estão tão espalhadinhos aí para lá que eu estou me sentindo tão longe de vocês. Cadê o Isaías? Está ali perto da porta. Isaías, faz favor para mim, traz esse púlpito que está aí aqui. Eu vou chegar mais perto deste povo. Isso, Isaías, muito obrigado. Glória a Deus. Isso. É muito pesado, né? Assim eu fico mais próximo de vocês. Marcos, capítulo 2. Tem um texto interessantíssimo que eu quero estar nessa noite conversando com os irmãos, vendo o que Deus tem para o nosso coração. Do versículo 1 até o 12, nós vamos encontrar a narrativa sobre o paralítico de Cafarnaum. E diz assim a palavra: Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra.
E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações: Por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu te dou graça. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque João, Senhor, ao terminar o seu evangelho, ele diz que muitas outras coisas poderiam ter sido escritas. Muitos outros milagres poderiam ter sido registrados, Pai, mas esse milagre e outros mais que aqui estão registrados, Pai, para que de alguma forma nós possamos aprender com ele, possamos, Senhor, ver, Senhor, a milagrosa mão do Senhor sobre a nossa vida, ver a graça, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E a minha oração, Pai, é que esses heróis, Pai, que estão aqui nesta noite, que esses, Pai, que venceram o frio, venceram a chuva, venceram, Senhor, quem sabe, Senhor, a tentação de ficar em um lugar quentinho, estão aqui hoje, possam, Senhor, ser aquecidos pelo Teu Espírito Santo, possam ser aquecidos pela Tua palavra, possam ser envolvidos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e assim, Senhor, como nós cantamos nesta noite, Senhor, que nós possamos aqui receber cura, receber unção, receber autoridade, receber, Senhor, tudo que o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam. Pai, obrigado por essa palavra. Ensina-nos, trabalha em nós, nos desafia, nos motiva, nos anima, Senhor, através dessa palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho percebido, até o Jefferson conversava há esse tempo, que dizia que algumas mensagens, algumas sequências, elas vinham fazendo interrogações, algumas perguntas. E nas 2 últimas vezes, inclusive com a mensagem do pastor Christian, Deus mudou um pouquinho a pedagogia da aplicação da palavra e começou a trabalhar no sentido de identificação de grupos, identificação com algum personagem. E olhando para esse texto, pensando no coração de cada um que saiu de sua casa hoje, vencendo tudo e todos, quem sabe até a tentação de ficar assistindo uma Espanha e Uruguai, não tem nenhum espanhol aqui, né? Por isso, quem sabe algum que ficou tem descendência de espanhol, né? Mas o que esse texto tem a nos ensinar hoje? Uma narrativa de tão longe. Como nós podemos pensar neste texto? Cada um de nós, quando lê esse texto, se fosse trabalhar por ele, teria várias vertentes para pensar sobre ele. Pensar sobre o paralítico, pensar sobre os 4 amigos, pensar sobre os fariseus, os escribas, e pensar sobre a torcida organizada de Jesus, que é aquele povo que glorifica Jesus. Aconteceu um milagre, glória a Deus. Choveu, glória a Deus. E eu gostaria de pensar com você nesta noite desta forma. Que nós estivéssemos olhando para cada pessoa que estava envolvida nessa reunião, e que não é diferente da reunião quando nós nos reunimos para falar sobre Jesus. Em cada lugar que se reúne, a gente identifica grupos como esses. Grupos que vão lá por alguma razão, e assim eu sei que também você nesta noite veio por alguma razão, e por isso que eu quero pensar com você em forma de identificação de grupo, para que a gente possa que de alguma forma pensar onde eu me encaixo, onde eu posso pensar que eu estou vivendo meu cristianismo, quando eu me reúno numa reunião como essa,
com a igreja, como igreja. E quando eu começo a olhar esse texto, eu quero começar a pensar com você que, olhando, no primeiro texto vai dizer que Jesus chega a uma casa. Não dizem a casa de quem. Lucas vai dizer que ele foi para a casa dele. Na verdade, a Bíblia diz que ele não tinha casa, que ele ia de casa em casa. E o que mais se aproxima de ser o proprietário desta casa era Pedro. Não pode se afirmar categoricamente, mas quem mais se aproxima de ser o proprietário dessa casa, onde Jesus tinha uma base evangelística em Cafarnaum, era Pedro, ou a casa onde Pedro o levou e ele curou a sua sogra. E neste dia, Jesus vai a esta casa e afluiu tanta gente, porque sabia que Jesus estava ali, que já não cabia mais gente naquele lugar. Jesus chegou ali e todo mundo soube que ele chegou, e as pessoas iam lá por várias razões. Assim como hoje na igreja, pensando na igreja geral, as pessoas vão a ela por várias razões, várias expectativas no seu coração, várias motivações no seu coração. Ali não era diferente. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam ali, Jesus ensinava-lhes a palavra e fechou-se a porta. Havia 4 amigos que tinham uma razão espetacular, uma razão especial para tentar chegar até Jesus. Que era levar um amigo seu que era incapacitado de chegar até Jesus. Só que quando eles chegam até lá, pensando num lugar como esse, chega na porta, está bloqueada a porta, está bloqueada a entrada, as pessoas estão se empurrando. Você já viu o que aconteceu esses tempos quando anunciaram que ia acabar com a Bolsa Família? Como foi a correria? Empurra daqui, empurra de lá e deixa eu sacar primeiro, vai que não tem dinheiro no caixa depois. E acho que era mais ou menos isso. As pessoas queriam sacar algo de Jesus, queriam extrair algo de Jesus, queriam ver seus desejos realizados, queriam ver seu corpo curado, queriam ver o toque de Jesus. E quando esses 4 amigos chegam, está bloqueada a entrada. Mas eles olham e muitos poderiam dizer, não dá, voltamos outro dia. Como muitas vezes pessoas desistem dos seus planos, dos seus projetos, das suas expectativas tão fácil. E olha que nem era sonho deles, era para realizar uma cura no seu amigo. E a Bíblia diz que eles olham, alguém deve ter dito assim, a casa é baixa. Outro diz, então me dá o pé aí, pisa aí. Subiu o primeiro, subiu o Simão lá em cima, quem sabe? E daí olha, eles dão a mão, sabe quando você vai pular o muro, pega e puxa o outro, daí sobe no ombro. E agora amarra o José. Não sei se era José, se era João, se era Bartolomeu. Pega o nome da Bíblia, Manassés. Amarra ele e vamos subir. E Jesus está lá e prega aqui, prega lá. E de repente escuta um barulho no telhado. Você já pensou? Num grupo familiar, num culto lá na sua casa, uma reunião na sua casa, de repente quando você vê, rompe o teu telhado que você acabou de fazer, agora é laje, não tem esse problema, né? Mas se você ternita, então pense num barulhão, e começa a escutar um barulho no telhado, e quando você olha, não é Deus abrindo os céus sobre a tua casa, é 4 homens abrindo um buraco para içar um paralítico aos pés de Jesus. Quando esses amigos fazem isto e eles colocam esse paralítico aos pés de Jesus, Jesus simplesmente olha para ele, não pergunta o seu nome, não pergunta de onde ele vem, não pergunta por que ele está ali, quem o trouxe. Simplesmente Jesus dá uma palavra a ele, diz, filho, estão perdoados os teus pecados. E quando ele diz isso, havia uma outra turminha ali, que era aqueles que iam só com um caderninho para anotar se Jesus falava alguma heresia, para ter o que conversar durante a semana, né? Para jantar Jesus, servir na sobremesa, servir na janta, servir no almoço, e dele triturar. E eles estavam ali, quando eles olham Jesus falar aquilo, eles dizem, quem? O que ele está pensando que é? Para dizer que estão perdoados os seus pecados. Na verdade, eles nem falaram. A Bíblia diz que eles pensaram. E isso é temeroso, gente. Saber que a gente está num lugar como esse, você está quietinho. Diz, mas eu não falei nada.
Não disse nada, eu fui no culto, fui e voltei para casa, não abri a minha boca. Mas saber que em todo esse tempo que nós estamos aqui, o Senhor está escaneando o nosso pensamento. O Senhor está escaneando nossos raciocínios. O que nós arrazoamos no nosso coração durante um momento como esse, durante um momento de louvor. E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: por que vocês estão pensando isso? Imagina o susto deles, né? Está lá pensando, quem ele pensa que é? E de Jesus diz: por que você está pensando isso? Ele diz: mas não pensei em nada. Pensou sim. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Ele se vira para o paralítico e diz: filho, toma o teu leito, levanta e vai para casa. E eu quero pensar então um pouquinho com esses grupos. Primeiro grupo, nós encontramos no versículo 2. Esse é o primeiro grupo, é o que vem ouvir o ensino. A Bíblia diz que quando ele se reuniu ali, ajuntaram-se tantos que nem ainda os lugares junto à porta cabiam, e Jesus ensinava-lhes, anunciava-lhes as palavras. A igreja sempre vai ter pessoas assim, com desejo de crescer, pessoas que traz o seu caderninho de anotação, quando não traz a sua atenção, traz o seu coração aberto para ouvir o ensino. Ela veio ouvir a palavra, ela quer crescer, ela sabe que a palavra é velha, mas a mensagem é nova. Ela sabe que o texto, o papel, ele pode ser velho, a narrativa pode ter mais de 2000 anos, mas o Senhor pode renovar algo no seu coração. Nós falávamos sobre isso, acho que no grupo essa semana, né? Que tivemos uma mensagem sobre Samuel 6, há 3 semanas atrás, e o pastor Christian trouxe algo aqui e veio complementando algo que nós tínhamos falado. Como a palavra se renova. E esse grupo, eles iam onde Jesus ia para ouvir-lhe a palavra. Eles queriam aprender, eles queriam crescer. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvirá. Se você quer crescer na fé, ouça a palavra. Tem tanta gente boa por aí que você pode baixar mensagem, você pode ver em vídeo. Hoje a mídia nos dá tantas oportunidades, né? Tem tanta coisa ruim também, mas tem tanta coisa boa que você pode se saturar de ouvir a palavra. Você pode se saturar de aprender e crescer. E nessa reunião também tinha, assim como tem num lugar como esse. Quando nós nos reunimos, também tem pessoas que vêm para ouvir a palavra, vêm para aprender, vêm para crescer. Pessoa com desejo de amadurecer. Também tem um segundo grupo, que é o grupo que levam os necessitados até Jesus. Talvez você nunca içou alguém e trouxe um paralítico até aqui, mas você em oração traz o seu filho, você em oração traz um marido, você em oração traz um primo, você em oração traz um patrão, você em oração traz a esposa, você em oração traz um amigo do trabalho, e você é daqueles que levam as pessoas aos pés de Jesus. Você é daquele, daquela que sabe que se essa pessoa for tocada por Deus, ela vai mudar a sua história, que talvez vai mudar também junto à sua, porque a sua história, pensando num casal, pensando numa família, se um filho for restaurado, a família é mais feliz, se o marido é restaurado, o casamento é mais feliz, se uma esposa é restaurada, o casamento é mais feliz. Então, aquela pessoa não para de trazer alguém à presença de Jesus. Pessoas que dizem: Senhor, hoje eu não tenho, como a irmã falou aqui, hoje eu não trouxe a minha oferta em valor, Senhor, mas eu estou ofertando o meu marido. Eu estou ofertando o meu filho ao Senhor, Pai. Eu estou ofertando a minha casa ao Senhor. Eu estou ofertando diante do Senhor e eu oro para que ele seja levantado. Esse é o grupo daqueles que levam pessoas até Jesus. Gente que se mobiliza, gente que sabe que se a graça romper, pode levantar qualquer paralítico. Porque não pense que é só uma paralisia física que é capaz de bloquear uma pessoa. Existem paralisias por aí que bloqueiam as pessoas. Elas são incapazes de se mover em direção a Deus. Que sabe que vale a pena, pois o esforço, quando essa pessoa tiver um encontro real com Jesus, ela nunca mais será a mesma. Pessoas que trazem. Você tem alguém para trazer até Jesus hoje? Tem alguém
para você trazer até Jesus hoje? Para você levar aos pés do Senhor? Para conduzir até os pés do Senhor? E um terceiro grupo é dos que são trazidos. Você já conversou com alguém e disse: eu não queria ir, a minha esposa ficou insistindo. Estava quase acabando do jogo, tinha prorrogação, daí eu queria ver a prorrogação. Eu não estava com vontade de ir, mas desde cedo ela diz: hoje nós vamos na igreja. Hoje nós vamos na casa do Senhor. É aquela pessoa do não quero ir. Aquela pessoa que muitas vezes ela vem na igreja para fazer companhia para o cônjuge. Vem na igreja para fazer companhia para a mãe. Vem na igreja para fazer companhia para um amigo. Ela tinha outras coisas para fazer e talvez não queria estar num lugar como esse, mas ela vem porque quer estar perto de uma pessoa. A pessoa que o convidou a constrangeu a estar. Pessoas que vão até Deus por livre e espontânea pressão. Pressão de alguém que diz: ei, quando que você vai visitar a nossa igreja? Já tem pessoas aqui que já deve 10 visitas para a gente. Passa por aqui, tem comida, você dá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ela diz: domingo eu venho. E não vem. Aí volta de novo, daí aquela visita. Um dia eu vou. E assim vai. Mas são pessoas que de alguma forma estão sendo trazidas à presença de Deus. Pessoas que de alguma forma, elas, mesmo sem saber, elas estão sendo protegidas, envolvidas pela oração de um familiar. Uma vez, alguém perguntou: como é que pode você ouvir falar que um bandido toma 10 tiros e não morre, uma criança tropeça, bate a cabeça no piso e morre? E muitas vezes a resposta está que alguém está levando esse bandido aos pés de Jesus. É uma mãe intercessora, é um pai intercessor, é uma família intercessora intercedendo por ele. É aquela mãe que torce tanto pelo filho que quando ele corre, fugiu da polícia, glória a Deus, ele conseguiu escapar. Ela sabe que se aquele filho for tocado por Deus, um dia ele vai mudar, e ela ora. E às vezes aquela criança, o pai e a mãe nunca orou por ela, nunca intercedeu por ela, nunca levou aos pés do Senhor. Quando nós olhamos, Lucas conta uma parábola. Na verdade, começa-se um diálogo de alguns fariseus com Jesus. E eles chegam até Jesus e dizem: o que aconteceu? O que acontece com aqueles que caiu uma torre sobre eles e matou 18 pessoas? Quem pecou? De quem foi a culpa? O que eles fizeram? E Jesus diz: em verdade vos digo que se vocês não se arrependerem, de modo nenhum também escapareis. Aí Jesus conta uma parábola. E a parábola é o seguinte: ele diz que havia uma pé de figueira plantado numa vide, numa vinha. Figueira deve ser plantado com as figueiras e não com a vinha. E ele diz: ela estava plantada lá e o seu dono vinha, e chegou no 3º ano, e ele chega e diz ao trabalhador da vinha, e diz: há 3 anos eu venho nessa figueira e não encontro fruto, corta ela. E o trabalhador diz: não, senhor, deixa primeiro eu escavar em volta, pôr esterco, adubar ela, e o ano que vem, se o senhor voltar e ela ainda não tiver dado fruto, pode cortar. O que é isso? Intercessão. Aquela árvore não foi cortada por causa da intercessão de alguém. E quem sabe, eu mesmo, talvez não fui cortado por causa da intercessão de alguém. Você que aqui está não foi cortado por causa da intercessão de alguém. Tem alguém que não está sendo cortado por causa da tua intercessão. Quando você leva alguém aos pés do Senhor, saiba que você está fazendo isso. Você está intercedendo para que aquela palavra que João Batista deu lá no início, ele diz: eis que o machado está posto à raiz. Para que isso não aconteça, para que a árvore não seja cortada. Só que quando você está intercedendo, parece que quanto mais você ora, pior. A pessoa piora. Porque a ideia é: deixa eu escavar.
Quando você escava uma árvore, o que ela acontece com ela? Ela fica... Aí, além de escavar, ainda ele diz, deixa eu pôr estrume em volta. Deixa eu pôr esterco em volta desse negócio. Aí parece que a vida da pessoa vira uma verdadeira, né? Reticências. Diz, meu Deus, eu estava orando por ele, eu estava orando por ela, e parece que a vida dela não muda, parece que só está esperando. Saiba que Deus está trabalhando, é a tua oração funcionando. É a tua oração funcionando. Aí, passando esse grupo dos que são trazidos, queridos, nós entramos para o quarto grupo, que é o grupo dos que vêm, chega cedo, traz o corpo, a mente, mas não traz o coração. Jesus certa vez falou, e ele olhava os fariseus, olhava, sempre que tinha uma reunião, aqueles que Jesus viu que eles queriam se destacar, ele via que eles sentavam sempre nos primeiros lugares. E Jesus se ensina que deveria se sentar no fundo para ser chamado, e isso era uma questão de honra, porque é melhor você sentar no fundo e ser chamado aqui, você vai ser honrado, do que estar aqui e dizer, passa lá porque chegou alguém mais importante do que você. E aqui nessa reunião, esses fariseus estavam do ladinho de Jesus, então isso significa que eles chegaram cedo. Mas eles chegaram cedo, levaram só um caderninho de anotação para ver as heresias que Jesus ia falar, mas não levaram o coração. E quando a pessoa vai assim, uma pessoa que faz parte de um grupo como esse, vai a uma reunião como essa, onde Jesus começa a trabalhar, Jesus começa a curar, Jesus começa a operar na vida das pessoas, o que é para ser um milagre, ela vê como escândalo. O que é para ser motivação de alegria, para ela é motivação de descontrole. São o grupo dos teólogos. Agora não tem só os teólogos, tem os blogueiros. Aqueles que, se não passar pela sua caixinha de interpretação, para o seu livro de teologia sistemática, o que Jesus faz, está errado. E quando nós reunimos, não é diferente, queridos. Esses grupos estão presentes. Esse grupo sabia de tudo. Que risco nós corremos quando nós começamos a bater no peito e dizer que sabemos de tudo, teologicamente falando. Mas Jesus nunca faz do jeito que a gente quer. E ele, para mostrar que ele não era formatado, ele cura um com uma palavra, ele cura outro com um lodo que ele lança um guspe no chão e põe no olho. Para outro ele diz, vai indo. O que vocês querem? Nós queremos ser curados, vão indo. Vão se mostrar ao sacerdote. E a Bíblia diz que conforme os leprosos iam indo, um olhou e disse, rapaz, tua ferida sumiu, outra a tua também. E Jesus curava de várias formas, de tantas formas, para que a teologia sistemática não conseguisse sistematizar o sistema de Jesus trabalhar. O sistema dele curar, o sistema dele operar, para que ninguém chegasse a dizer, se não fizer assim, não passa no crivo da nossa teologia, da nossa doutrina. Há um risco muito grande isso, porque nem sempre a doutrina da igreja é os princípios de Deus. Nós temos que olhar para a palavra e ver, será que a doutrina da igreja condiz com os princípios de Deus ou não? Não é um risco, pastor? Não é um risco? Não corremos esse risco de fecharmos numa doutrina e essa doutrina ser a doutrina da igreja, mas não ser o princípio de Deus. E aí nós dizemos, não, aqui não. Aqui não se ora em língua, aqui não... E nós fechamos com algo que nós dizemos que é a nossa teologia. E era isso que esses homens faziam. E eles estavam lá. E quando eles estavam lá, de repente Jesus comete uma gafe terrível aos olhos deles. Jesus olha para aquele paralítico e diz, teus pecados estão perdoados. Se fosse no tempo da Inquisição, Jesus ia para a fogueira na hora. Se fosse no tempo da Inquisição, não tinha nem julgamento. Jesus ia direto para a fogueira. E eles dizem, como é que pode? Hoje, aqui, pode ter pessoas assim.
como o primeiro grupo, que quer ouvir a palavra, como o segundo grupo, que está trazendo alguém, como o terceiro, que foi trazido. Ainda mais com uma chuva dessa. Ah, mulher, não estou afim. Ah, mãe, não estou afim. Ou, às vezes, nós viemos à reunião, trazemos tudo. Dinheiro para o lanche depois, mas não trazemos o coração. Interessante que tudo que Deus pede não é outras coisas senão o nosso coração. Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ele não diz: dá-me o teu carro, como estão dizendo por aí. Ele não diz: dá-me a chave da tua casa. Ele não diz. Ele diz: dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Porque ele sabe que se ele tiver o nosso coração, ele tem tudo. Pessoas que ficam arrazoando. E agora, quando nós olhamos esses 4 grupos, eu quero pensar com você de que nós sabemos como esse grupo reage quando Jesus está, mas como Jesus reage a esse grupo. Como Jesus reage a esse comportamento nosso. Porque o primeiro grupo, ele tinha uma intenção pedagógica, ele foi para ouvir a palavra. Ele foi lá para aprender. O segundo grupo tinha uma função operacional. Talvez você não viu, você chegou aqui na hora do culto, mas já tinha gente aqui ensaiando, tinha gente aqui trabalhando na porta, ontem tinha gente trabalhando. Essas pessoas, não só do operacional, no sentido de trazer pessoas em oração, mas no sentido de servir a igreja, no sentido de servir ao Senhor. Esse segundo grupo tinha essa função. O terceiro grupo veio numa perspectiva medicinal. Ela quer uma cura, ela quer um toque no seu físico, ela quer um toque na sua alma, ela quer um toque no seu espírito, ela quer sentir Deus, ela quer mudar de vida. O quarto grupo, ele vem munido de racionalidade, intelectualidade, mas não para o que é positivo, para o que é negativo, porque é importante a pessoa buscar o intelecto, é importante a pessoa raciocinar, não pode sair dizendo amém para todas as coisas. Paulo mesmo disse, se começarem a falar de todas as formas, como é que eu vou dizer amém? Eu vou dizer amém pelo que eu entendo. Às vezes você está distraído, as pessoas estão conversando e dizem, não é mesmo, Magali? E daí ela diz, é. E a pessoa estava combinando que ela ia pagar a conta do restaurante depois. Então como é que você diz amém para algo se você não entende? É isso que Paulo está dizendo quando falava de falar em línguas. Paulo chega no final do capítulo 14 e diz, não proíbam de falar em línguas, mas ele ordena e começa a organizar isso, porque ele começa a dizer que se num grupo como estamos aqui, começarmos a falar em línguas, todo mundo, ele diz, como é que vai dizer amém para esse negócio? Então, esse grupo é o grupo do raciocínio, só que para o negativo. O quinto grupo, ele tem uma perspectiva emocional. Falamos do grupo do ensino, da operação, da busca da cura, do questionamento, mas tem o grupo emocional, gente, que é o que nós encontramos ali, quando nós achamos ali no versículo 12, quando Jesus diz, a ti te digo, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. Quando esse paralítico levanta, a Bíblia diz que ele levanta e passa no meio de todos. Já pensou? Ele veio carregado, todo mundo viu ele descer amarrado, ele está embrulhado, parece uma trouxinha de misericórdia que jogaram aos pés de Jesus, né, as cordas da misericórdia, como desceu lá para Jeremias, né, que a Bíblia diz que Obed-Meleque jogou uma corda para Jeremias tirar ele do poço, e agora ele desceu lá todo torto, todo encravado. Agora ele quer mostrar para todo mundo que ele está curado, que Jesus tocou a vida dele, e ele passa no meio do povo. De boa, bonitão. A Bíblia diz que quando isso acontece, a torcida organizada de Jesus diz, gol! A torcida organizada de Jesus glorificou, a torcida organizada de Jesus adorou, a torcida organizada de Jesus diz, é isso mesmo, Senhor! É isso mesmo! Aquele povo que se alegra com o que acontece na vida do irmão, se alegra com o que acontece na vida do irmão, se alegra com o que acontece no casamento, se alegra com o que acontece na vida de um jovem, se alegra com o que acontece na vida de uma criança. É aquele povo que ele sabe, não aconteceu comigo, aconteceu com ele, glória a Deus, é Jesus curando, é Jesus transformando, é Jesus restaurando. Eles estão ali
para celebrar, não importa quem morreu, eles querem chorar. Eles estão ali para ver Jesus operar. A ponto deles chegarem e dizer, nunca vimos tal coisa. Queridos, a Bíblia diz que onde Jesus ia, Jesus curava. Onde Jesus passava, ele curava. E eles dizem, esse gol foi melhor do que o do jogo passado. Esse gol foi mais bonito. Tem gol de bico. Se o teu time foi campeão, você disse, que golaço, que craque esse cara. Vamos subir o passe dele. Era isso que esse povo dizia. Quando Jesus curava, eles diziam, é isso aí, Senhor. Esse milagre foi melhor que o outro. Se alegra com a vitória dos outros. Se alegra com o milagre na vida dos outros. Eu quero dizer a você, você tem que fazer parte desse grupo, amém? Esse grupo que você está aqui com a função pedagógica, você quer ouvir a palavra, mas de repente Deus restaura, Deus salva, Deus cura, Deus convence. Você se alegra, você celebra, diz, é isso aí, Senhor. O Senhor está trabalhando. Sabe? Esse grupo também está presente em toda a reunião. Aquelas pessoas que ela já chega, ela te quebra as costelas quando te abraça na chegada, irmão. Te abraça e diz, que bom estar aqui. Aquelas pessoas que têm prazer de estar na casa do Senhor. Aquelas pessoas que cumprem-se aquele versículo do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram. É diferente daquele grupo que diz, hoje não estou afim. Hoje não quero. Essas pessoas não vê a hora de vir para o culto. Essas pessoas não vê a hora de estar na presença de Deus. Porque sabem que ela pode ir lá e só ouvir uma palavra, um ensino que vai motivar ela para a semana. Mas ali pode acontecer algo na vida de alguém. Jesus pode curar, Jesus pode tocar, Jesus pode salvar. E ela faz parte disso. Porque ela está ali. Ela está naquela reunião. Nós quando nos reunimos aqui, a Bíblia diz que nós somos um corpo. Então, se Deus toca na vida do irmão, glória a Deus, tocou em mim também. Se Deus toca na vida do irmão, da irmã, tocou em mim também, porque nós somos um corpo. E esse povo glorificou. E a Bíblia diz que eles disseram, nós nunca vimos tal coisa. Você pega. O Brasil, quando foi campeão em 94, ele tinha sido campeão 3 vezes antes. Algumas seleções maravilhosas, quando a gente vê alguns vídeos, histórico das seleções brasileiras, você vai ver que eram seleções que tinha lá Garrincha, Pelé, chegou o tempo da seleção de Zico, Sócrates, aquele pessoal. E daí, quando chega na Copa de 94, que foi aquele sufoco, se não é baixo chutar a bola para fora, nós não tínhamos ganhado a Copa. Quando fizeram uma pesquisa, qual foi a melhor seleção das 4 Copas, disparadamente ganhou a seleção de 94. Que nós tínhamos um meio de campo chamado Zinho, que ele foi apelidado de enceradeira. Ele pegava a bola, não sabia o que ele fazia, ele ficava e virava para lá, e virava para cá, e virava para lá. E essa foi eleita a melhor seleção. Sabe por quê? Porque foi a última Copa que foi conquistada naquela vez. Depois ainda veio o Penta. Mas quando eles fizeram naquela vez, não, essa seleção foi a melhor. Essa foi a melhor. Por que foi a melhor? Foi a última Copa que eles tinham conquistado quando eles fizeram essa pesquisa. Às vezes as pessoas dizem, qual é a maior dor? Para mim, eu digo assim, a dor que dói primeiro. A última dor que eu passei é a maior dor. As outras já foram passadas. Se está lá com a dor no dedo, essa é a maior dor. Depois, Então, quando esse povo via Jesus curar, quando esse povo via Jesus, meu Deus, para eles era fantástico. E eu quero dizer a você, tenha esse coração quando você vier à casa de Deus. Deus pode até tocar na vida do irmão que está do meu lado e não tocar em mim no sentido de fazer o que eu espero que ele faça. Mas eu vou celebrar com o meu irmão. Eu vou celebrar. Eu vou glorificar. Como Jesus trata cada grupo. Por que isso é importante? Para você saber como é que você vai ser tratado. Para você saber como Jesus vai tocar em você, como ele vai falar com você. Se você é do primeiro grupo que veio ouvir a palavra, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Jesus ensinava-lhes a palavra. E quando você tem a intenção de ouvir a palavra, quando você abre o teu coração para ouvir a palavra, uma frase, uma aplicação, seja até no louvor,
O louvor que estava cantando Por Quem Tu És, ele tem uma frase de uma estrofe que ele conclui dizendo assim: Ele cura e redime o meu ser. Ou seja, Ele cura, mas Ele também redime. Ele é um Deus de redenção. Ele faz a obra completa. Então, se você é daquele que veio ouvir a palavra, deixa eu te dizer, você está no lugar certo. Quando nós temos disposição de ouvir a palavra, a Bíblia diz lá em Atos 10, 44, que Pedro está pregando na casa de Cornélio, aquele povo atento. Era um povo faminto. Um povo que, não, na verdade, quando o evangelho chegou para eles, a ideia que havia sido passado pelos judeus era que eles eram gentios e a promessa era para os judeus. Então, para vocês, não. De repente, Deus dá uma visão a Pedro lá, e Pedro vê um lençol descer do céu com alguns animais que aos olhos dele era imundo, era impuro, e Deus diz, mata e come. Ele diz, Deus, não posso comer, eu nunca pus nada impuro na minha boca. E Deus de novo diz, mata e come. Não torne impuro aquilo que Deus santificou. E quando ele está acabando de ter essa visão, bate 2 homens na porta da casa onde ele está. Estão chamando ele para ir à casa de Cornélio, um gentio. E daí ele entende que Deus está mandando ele pregar o evangelho aos gentios. E aquele povo, como eles não tinham essa expectativa de receber a palavra, era para os judeus, quando falaram, Pedro está vindo aí, Cornélio encheu a casa. Cornélio populou a sua casa e aquele povo estava faminto da palavra, faminto da mensagem, faminto de compreender o que Jesus queria para a vida deles. E quando Pedro começa a pregar, e Pedro está lá fazendo ainda a introdução da sua mensagem, a Bíblia diz que caiu. Dessa vez não foi a telha, dessa vez não foi o paralítico, a Bíblia diz que caiu o Espírito Santo. Tomou um tombo o Espírito Santo? Não, veio sobre aqueles que queriam ouvir a palavra. A Bíblia diz que caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam a palavra. Porque quando você ouve a palavra, está de coração aberto para ouvir a palavra, o Espírito Santo engendra em você a tua necessidade para aquele momento. Porque numa hora como essa, eu estou ministrando uma palavra como essa, mas Deus conhece a tua necessidade, o que o teu coração precisa ouvir. E é isso que o Espírito Santo faz quando você abre o teu coração para a palavra. Ele vai trabalhando e o Espírito Santo vem sobre o teu coração e ele adapta essa palavra, ele vai... Como é que eu posso usar aqui a palavra que falo aí sobre os computadores? Vai descompactando a mensagem, ele vai e coloca no coração da pessoa ali aquela mensagem conforme a sua necessidade. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Caiu o Espírito Santo sobre aqueles que ouviam a palavra. Jesus, quando dá as suas cartas de Apocalipse, para que João escrevesse, ele sempre concluía as suas cartas dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido para ouvir a palavra, Deus fala. Amém? Diz para quem está do teu lado, Deus fala. Se você é do segundo grupo, daqueles que trazem pessoas a Jesus, como diz o versículo 5. A Bíblia diz assim, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico. Saiba, Jesus está vendo a tua fé. Numa noite como essa, quando comecei a ministrar e comecei a falar de levar pessoas ao altar, talvez você lembrou de um filho, você lembrou de uma nora, você lembrou de um cunhado, você lembrou de alguém, deixa eu te dizer, Deus está vendo a tua fé. Deus está vendo a tua fé. Você lembra de alguém que você quer que chegue aos pés de Jesus e ele começa a ver a tua fé. Porque a Bíblia não diz que a fé era do paralítico, a fé era dos amigos. Jesus olhou para aqueles amigos, o esforço que eles fizeram para levar aquele paralítico até o Senhor. E a Bíblia diz, Jesus vendo a tua fé. Jesus vê a tua fé. Jesus vê a tua fé. Quando você coloca alguém diante do Senhor, isso é espetacular, isso é misericórdia. Quando uma pessoa consegue chegar até Deus, não com uma lista de compras, uma lista de exigências do que quer que Deus faça para ela, mas começa a apresentar a vida do fulano, do ciclano, dizer, Deus muda, tira ele do álcool, tira ele do vício, tira ele. Isso é misericórdia. E Jesus lá nas bem-aventuranças diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso é misericórdia.
Deus vê a fé do pai, Deus vê a fé da mãe, a fé da esposa, a fé do marido, a fé do filho. Ele vê o clamor do teu coração. E quando ele vê o clamor do teu coração, a Bíblia diz que ele age. Eu queria motivar você a se tornar um intercessor e uma intercessora por alguém que você tem na tua família que ainda não está aos pés do Senhor Jesus. Sabe, a Bíblia diz que muitos tipos de pessoa procuram o Senhor. Várias, todos buscam ao Senhor, até os que estão lá na Umbanda, até os que estão no Espiritismo, estão buscando de alguma forma o sobrenatural. Então todo mundo busca a Deus de alguma forma. Todo mundo procura a Deus de alguma forma. Mas Deus procura só dois tipos de pessoa. O primeiro nós encontramos em João capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Ele diz assim que Deus procura os verdadeiros adoradores. E o segundo nós encontramos em Ezequiel, quando Deus diz assim: eu busquei entre o meu povo alguém que se colocasse na brecha. Quem sabe porque você está na brecha pela vida de alguém, essa pessoa ainda está sendo poupada, essa pessoa está sendo cuidada, está sendo protegida, está sendo amada. Deus busca intercessores. Por que Deus busca essas duas qualidades de pessoas? Porque é difícil, é raro. O verdadeiro adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade é um esforço. Porque a mulher disse a Jesus: olha, Senhor, nós adoramos aqui, vocês dizem que é em Jerusalém. Aonde que é o lugar? Nós podemos o lugar de adorar a Deus é na igreja de Deus de Piraquara. O lugar de adorar a Deus é na Batista da Lagoinha. E Jesus diz: vem a hora, e já chegou, em que nem aqui na igreja, e nem lá no seminário, e nem lá... Não. Os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai, Espírito e Verdade. Ou seja, onde eles estiverem, eles serão adoradores. Aonde eles forem, eles serão adoradores. E o intercessor também é raro e é algo nobre, porque você entra na presença de Deus por outra pessoa. Então Deus busca esses dois tipos de pessoa. Vendo-lhes a fé. Fala para quem está do seu lado e não desista de orar pela tua parentela. Lucas 18, Jesus conta uma parábola da mulher que foi buscar um juiz iníquo. E ela chega até Jesus, e ela tem uma causa para ser julgada. E a Bíblia diz que ela chega e diz: julga a minha causa. E a Bíblia diz que ele diz: eu não temo a Deus e nem aos homens. Mas de tanto ela chegar: julga a minha causa, resolve o meu problema, solta a minha causa. A Bíblia diz que chega um momento que ele diz: eu não temo a Deus, não temo ao homem, mas porque essa mulher me perturba, eu vou resolver a sua causa, eu vou dar a resposta que ela precisa. Aí Jesus faz uma pergunta categórica quando termina essa parábola: quando o Filho do Homem vier à terra, achará porventura fé na terra? Ele está dizendo: será que vai ter intercessores persistentes como esta mulher? Será que vai ter pessoas que vão pagar um preço de persistência para ver a sua vitória, para ver acontecer um milagre na sua casa, um milagre no seu casamento, um milagre na sua vida? Eu oro para que sim, na tua vida e na minha vida, o Senhor encontre fé, amém? E ainda, para o terceiro grupo dos que foram trazidos, aqueles que estavam sem vontade de vir à casa do Senhor, aqueles que estavam sem vontade de ir até Jesus, aqueles que foram fruto de uma fé intercessória de alguém, sabe aquele trabalho estivador de alguém que leva alguém nas costas por ano em oração? Aquela fé guindaste que arrasta alguém para a igreja. Não, hoje você vai comigo. Aquela fé que conduz a pessoa dizendo: não, você tem que ir, você precisa ir. Deus vai falar contigo, Deus vai mudar a tua vida. Essas pessoas que foram alvo dessa fé. A Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, uma pessoa que vai para Deus sem expectativa: eu vou lá, mas é só mais uma reunião.
Eu vou lá, mas Deus pode fazer muito mais do que a sua expectativa é capaz de trazer aos pés dele. Deus pode fazer muito mais. Quando nós olhamos, a Bíblia diz que Ele pode fazer muito mais. Só que esse fazer muito mais, a chave vai estar na conclusão do versículo. Eu quero que você abra lá, depois nós voltamos aqui em Marcos. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Senão eu perco, como diz o Gessé, eu perco minha forma de pregar se eu não levar mais de um capítulo e um versículo. Efésios, capítulo 3. Tinha certeza que a minha Bíblia tinha Efésios. Ah, tem. Achei. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? A conclusão do versículo. Segundo o poder que em nós opera. Isso aqui é fantástico. Porque Jesus não violenta a minha vontade, Jesus não violenta o meu livre-arbítrio, Ele não violenta o meu querer. Então, conforme eu dou liberdade para Ele agir na minha vida, é assim que eu vou receber. A Thaís já disse aqui, nós colhemos o que plantamos. E esse texto diz que o Senhor pode fazer tudo, muito mais, infinitamente mais do que a tua expectativa pode trazer num lugar como este. Ele diz, só que é assim, segundo o seu poder que opera em vós. Você vai abrindo espaço para Jesus trabalhar. E Ele vai fazendo muito mais do que a tua expectativa dá. Você vai abrindo espaço no teu coração para Deus trabalhar. Quem sabe você diz, eu vou dar uns passos aí para ver no que vai dar. E Deus te leva muito mais longe. Eu vou começar a caminhar com Jesus assim, vou ver se Jesus muda meu marido, aí Ele muda você primeiro. Vê se muda minha esposa, Ele muda você primeiro. E Ele começa trabalhando primeiro em você, e daí Ele vai concluindo o que você precisa. É assim que Deus trabalha. Muito mais do que você possa imaginar. Você que às vezes vem para a casa de Deus sem expectativa, deixa eu dizer para você, tem expectativa em Deus, não tem expectativa no pregador, na igreja, porque as palavras já vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Aí nós olhamos dizendo, quer dizer que não podemos confiar em ninguém? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela diz que faz da carne mortal o seu braço e se afasta do Senhor. Ou seja, as coisas que nós podemos receber do Senhor, nós nunca podemos esperar receber de um homem. Porque nós vamos nos decepcionar. Talvez a razão de termos aí fora, se não em proporção igual ou até maior de pessoas afastadas da igreja, foi porque um dia eles colocaram a sua expectativa ou numa denominação ou num homem. Porque Deus nunca vai decepcionar ninguém. Nunca vai decepcionar ninguém. Ele sempre vai fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Jesus sempre fará mais. E aí eu volto naquele texto lá, amados, quando Jesus olha para aquele rapaz. Primeira coisa, um mendigo, um paralítico. Como é que você passa por um paralítico na cidade? Você já parou bater papo com um paralítico que está sentado no chão? Confesso que eu não. Te dou uma coroa, uma pedrinha na coroa de glória, se você falar que um dia você sentou, bateu um papo com alguém que estava sentado lá, com a perna toda esgualepada lá, pedindo. O máximo talvez que você fez foi jogar uma moedinha lá dentro. Como você acha que essa pessoa vivia a sua vida com o tratamento das pessoas? E a primeira coisa que ele ouve de Jesus é, filho. Jesus já cura o emocional dele. Quando Jesus olha para ele, diferente da forma que as pessoas tratavam ele pela sua deficiência, Jesus olha para ele e diz, filho,
Aí todo mundo esperava que Jesus curasse a consequência, e Jesus vai na causa. Jesus diz, perdoados te são os teus pecados. Saiba que Deus nunca vai curar a tua consequência, Ele vai curar a tua causa. Ele sempre vai curar a causa. Jesus olhou para aquele homem e disse, ele está assim por causa do pecado. Ele está assim por causa de problemas mal resolvidos na sua vida. Ele está assim por questões do seu passado. Talvez Jesus olhou e talvez se ele usasse as palavras que usamos hoje, né? Ele tem uma doença psicossomática. Paralisou o seu corpo porque a sua mente está doente, o seu coração está doente, falta de perdão, falta de trabalhar os seus pecados. E Jesus olha para ele e diz, perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus diz isso, que os fariseus interpelam quem é ele para perdoar pecados, Jesus pergunta, o que é mais difícil? O que é mais fácil? Jesus, na sua palavra, ele olhando para nós, ele diz, quando ele deixou aos seus discípulos, deixou uma palavra para nós, que ele fez grandes coisas e nós em seu nome faríamos coisas. Pergunto a você, você pode perdoar pecado? Para salvação, não. Nós perdoamos as pessoas, a Bíblia diz lá em Tiago que devemos pedir perdão uns aos outros para ser curado. Eu brigo com a Elite, nós brigamos, aí eu me arrependo e peço perdão a Deus, e Deus me perdoa. Só que não há cura aqui nesse relacionamento, então eu peço perdão para curar o relacionamento. Para cura, nós podemos liberar perdão, mas nós não podemos liberar perdão para a salvação. Jesus disse, o que é mais difícil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leite e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Aqui eu acho fantástico, porque quem é do grupo do questionamento, da observação, Jesus mostra o sinal. Quem é do grupo que vai buscar a Jesus para ter um toque na sua vida, Jesus dá um milagre. Jesus olha para aqueles que questionavam, ele diz, para que vocês saibam, Jesus está, para que vocês saibam que eu tenho poder para fazer isso. Ele se vira para o paralítico e diz, a ti eu te digo, levantem. O sinal é para vocês, o milagre é para ele. Olha que diferença, com que coração que nós temos que vir para a casa de Deus. Olha como que tem que ser o nosso coração quando a gente vem para um lugar desse. Você quer ver o sinal ou quer receber o milagre? Pergunta para quem está do teu lado. Você quer ver o sinal ou você quer receber o milagre? Olha que diferença, queridos. Deus olha, Jesus olha assim, vocês vão ver o sinal, mas o milagre é dele. Jesus fala, a ti te digo, toma o teu leito, vai para a tua casa. Sabe? Aquele homem entrou sem expectativa. Aí você pode perguntar, mas pecado pode deixar uma pessoa enferma, paralítica? A Bíblia diz que sim. Aquela história do paralítico no tanque de Betesda, 38 anos, que Jesus chega e diz para ele, você quer ser curado? Olha como Jesus trata todos os milagres diferentes. Ele chega e diz, você quer ser curado? Ele diz, ninguém me põe lá. Ele já bota a culpa nos outros. Tem pessoa que está tudo errado na vida dela, mas o culpado é os outros. Ele diz, ninguém me põe na água. E Jesus dá uma palavra a ele também, pega o teu leito, vai para casa. Aí como é sábado, Jesus saiu de fininho, aí ali os fariseus começam a questionar quem o curou, e Jesus encontra ele no templo. E Jesus encontra ele andando de boa, bermudão, e Jesus diz assim para ele, veja que você já está bonzinho, você já está curadinho. Aí Jesus diz assim, só vá e tome cuidado. Não peque mais para que não te suceda coisa pior. Jesus estava dizendo assim, eu te livrei, eu curei você. Mas não peque mais para que não aconteça de novo. E se acontecer de novo, vai acontecer pior. Então o pecado, gente, pode paralisar alguém. Talvez não fisicamente. Mas o pecado pode endurecer o coração de alguém e essa pessoa ficar enferma o resto da vida. E sabe o que quebra um coração endurecido? A intercessão. O óleo da intercessão. Deixa eu te levar você a mais um texto. Vai em Isaías comigo. Isaías, capítulo 1.
para que você entenda como funciona essa forma de quebrar essa cadeia de pecado na vida de alguém, de orar, de interceder. Isaías capítulo 1. Versículo 22 em diante vai dizer assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Senhor. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, ai do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, filho de corruptores. Deixaram ao Senhor e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está doente, enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas e nem atadas e nem amolecidas com o óleo. Como é que você amolece um coração endurecido pelo pecado? Vai orando, não é muitas vezes confrontando, mas vai orando, vai intercedendo, vai pondo óleo nessa ferida, e uma hora essa chaga vai romper. Uma hora essa enfermidade vai romper. O paralítico queria andar, mas Jesus, além de levar a andar, o levou a andar com a consciência tranquila, com o seu coração em paz, com a sua alma pacificada. Porque a pior coisa é uma pessoa que anda para lá e para cá desnorteada. E Jesus não curou as pernas só daquele leproso, daquele paralítico. Jesus curou a sua alma. Jesus curou o seu coração. E nessa